Não poderia ser diferente para a gente dar aquele belo pontapé inicial aqui, ainda no embalo do último debate da Corrida Maluca pela Prefeitura de São Paulo, a eleição mais visada desse ciclo, com certeza. E eu sugiro que a gente comece aqui rindo, talvez tentando rir para não chorar, por que não? Com o nosso bom dia para quem? Vamos que vamos. E o meu bom dia de hoje vai para quem assistiu ao último debate da Corrida Maluca pela Prefeitura de São Paulo, esperando um UFC político, mas recebeu uma partida de xadrez em câmera lenta. Boulos e Marçal fizeram questão de esquentar o ringue, enquanto Nunes, com seu carisma de torrada integral, passou tão apagado que parecia só cumprir tabela. Marçal trouxe seu clássico collab de tiktoker com teólogo da prosperidade, com seus bordões e alusões bíblicas, chamando Boulos de extremista de esquerda. Boulos retrocou chamando de lobo em pele de cordeiro, fechando tudo com um exame toxicológico, como quem traz um boletim da escola para provar que passou de ano. Já a Tabata gesticulava tanto que ficamos na dúvida se era candidata ou tradutora de Libras. E Datena, hein? Ei, Datena. Se nos primeiros debates ninguém entendia o que ele falava, ontem ninguém entendeu o que ele vestia. Com o seu look de vampiro londrino, velho. Parecia mais preocupado em encerrar sua breve carreira política. No fim, o debate foi morno demais. Não serviu nem para emplacar memes, nem para mudar votos. Mas talvez seja só o silêncio antes da tempestade que as urnas trarão no domingo. Meus amigos, mas olha, essa é só a minha opinião. Eu quero ouvir, claro, a dos meus pares e a de vocês também, aí no chat, aí também nos comentários. Vamos que vamos. Eu acho que esse final aqui é aquela famosa calmaria antes da tempestade. Só pode ser. Eu acho que vem coisa grande no domingo, muita gente vai se surpreender. A gente estava aqui até brincando aqui no palpitômetro antes de começar o programa. Não vou botar vocês nessa posição. Claro, quem quiser, acesse meu Instagram aí. Pepe, vai que é sua. O que você achou? Um debate morno, né? Quem estava esperando algo quente se decepcionou muito. Debate também que nem se discutiu proposta também de forma bem constante. Mas mostra claramente que a população de São Paulo, no meu entender, não gostou da baixaria que teve no começo da campanha e os candidatos, na reta final, no último debate, resolveram ficar mais retido. Vamos tentar, claro que a gente vai aprofundar aqui, abre elas rapidamente. Palu, o que você achou? A gente já vai aproveitar para isso não. Ver o povo tudo. Queria ver o UFC lá. Não é não? Eu acho isso, que o povo queria ver baixaria, um xingando o outro. Mas foi, como o BP falou, um debate morno mesmo, não teve ofensa, só no finalzinho ali alguma coisinha, mas bem tranquilo. Não sei se eles estavam com medo de tomar punição, se eles expulsos, que as regras pareciam ser mais rigorosas, até porque é essa emissora que fez esse debate acompanhou todos os outros, né? Vamos então ver os melhores momentos, se é que houve. Vamos, claro, assistir aqui exatamente o que aconteceu com a nossa reportagem aqui da Jovem Pan. Põe na tela, minha diretora Helena. Vamos que vamos. A primeira parte do debate na TV Globo foi mais calma, com os candidatos apresentando propostas. O prefeito Ricardo Nunes disse que colocou em prática uma agenda liberal e diminuiu impostos municipais. Já Datena criticou a reforma tributária, que, segundo ele, vai reduzir a entrada de dinheiro para investimentos na cidade. Numa espécie de dobradinha, Tabata Amaral e Guilherme Boulos criticaram a gestão Nunes. A candidata do PSB quer implementar um sistema digital para a fila de exames em São Paulo. Já Boulos reforçou a promessa de construir 16 unidades do Poupa-Tempo da Saúde com a ajuda do governo Lula. Pablo Marçal falou em gerar 2 milhões de empregos. Depois de uma primeira etapa sem ataques pessoais, os candidatos à Prefeitura de São Paulo começaram a fazer acusações diretas, principalmente com relação a alianças políticas, investigações e o suposto uso de drogas pelos concorrentes. Pablo Marçal criticou o uso de dinheiro público por adversários e padrinhos políticos. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do mensalão. Esses candidatos aqui, eles estão usando o seu dinheiro público, agora cobram um comportamento meu, sendo que eles me destruíram. Sabe qual foi a avaliação por baixo de quanto que eles gastaram só para atacar meu nome no rádio, na televisão e na internet? 50 milhões de reais. Você sabe o que é 50 milhões de reais?
Eles não sabem porque eles nunca geraram esse tipo de riqueza. O prefeito mirou Boulos ao lembrar que o candidato do PSOL arquivou uma representação na Câmara contra o deputado André Janones, aliado de Lula na eleição presidencial, por suspeita de rachadinha. Olha, o deputado Guilherme, primeiro quem tem a digital, a caneta, em apoio a qualquer tipo de corrupção é você. Quando foi lá o relator do caso do Janones da rachadinha, você pôs sua digital lá. Eu não tenho nenhuma investigação contra mim, não tenho nenhum indiciamento contra mim, não tenho nenhuma condenação diferente de você. Não queira enganar as pessoas, como você fica aqui, eu já anotei um monte de coisa que você fica mentindo, falando. A Tábua até trouxe aqui, você falou que é a favor da desmilitarização, tem vídeo, e agora você quer mudar. O clima esquentou entre Boulos e Nunes quando o deputado disse, citando uma reportagem do portal UOL, que o cunhado do Marcola, líder do PCC, é chefe de gabinete da Secretaria de Obras da Prefeitura. E eu queria que você explicasse, Ricardo, para quem está assistindo, que é muito grave. Que o chefe de gabinete da Secretaria de Obras do Ricardo Nunes é cunhado do Marcola do PCC, do maior líder de facção criminosa que nós temos atuando aqui em São Paulo e no Brasil. E que ele é responsável pelo dinheiro das obras emergenciais sem licitação, 5 bilhões de reais que passaram pela mão do cunhado do Marcola. Ricardo Nunes, explique para as pessoas, sem mentir e sem desviar dessa vez, sem falar de outros temas, por que você entregou o dinheiro da prefeitura para o cunhado do Marcola? Mais adiante, Marçal voltou a acusar Boulos de uso de drogas sem apresentar provas. Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte, se você quer uma cidade segura, como que você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Boulos usou a tréplica para mostrar um exame toxicológico. Ele mente de maneira descarada. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. Mas para a gente encerrar, de uma vez por todas, esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico. José Luiz da Atena criticou a concessão dos serviços funerários feita na gestão Ricardo Nunes para a iniciativa privada. Já Tabata disse que Marçal continua usando gesso no braço, colocado após a cadeirada de da Atena por encenação. Mas aí pra gente ver como a mentira vai até na pequena coisa. Esse homem tá há 3 semanas com esse gesso cenográfico, a gente sabe que não tem nada ali, mas ele continua encenando. Então, quem mente do pequeno ao grande não merece nossos ouvidos. Meus amigos, vamos que vamos. Minha querida Jess Peixoto, você que é multicampeã de debates, tem candidato graúdo nessas eleições que até passa a mão no telefone para tentar ter o seu media training. O que você achou? E a sua expectativa mirando o domingo. Jess, a palavra é sua. Muito obrigada, André. Então, eu fiquei impressionada com o debate, porque todo mundo apostou que seria um debate mais acalorado, um debate mais tenso, e acabou que isso não aconteceu. Então, fiquei muito impressionada com isso. Sem dúvidas, eu acho que quem mais se destacou foi o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos, eles protagonizaram mais embates. E eu vou até além, eu acho que, infelizmente, o Guilherme Boulos, ao mostrar o exame toxicológico, ele não só descumpre uma das regras da emissora, mas ele também se presta um papel um tanto quanto ridículo. Mas que, de fato, foi o maior confronto ali desse debate, o momento mais tenso desse debate em relação aos candidatos. Eu tendo a concordar com algo que o Palumbo disse, inclusive, que as pessoas elas querem ver guerreiros, duelos. E nisso, o Boulos e o Pablo Marçal se destacaram mais. Eles apresentaram uma sensação de duelo maior. O da Atena passou desapercebida, a não ser pela péssima roupa que vestiu. A Tabata tentou mostrar suas propostas, mas não brilhou.
E, por fim, o nosso querido Ricardo Nunes, né, o prefeito, ele tinha uma oportunidade aí de impressionar o eleitorado, tá? Em algumas pesquisas empate triplo, mas passou também um pouco mais para baixo. Inclusive, teve um episódio que acabou a tinta da caneta dele, que muita gente fez meme e brincou bastante. Então, eu acho que o grande derrotado é ele, e quem mais se destacou foi o Boulos e o Marçal. Caramba, eu não tinha olhado por esse ângulo, mas, nossa, chega a ser muito simbólico essa ideia da aula, né? A tinta da caneta acabou. Ele falou isso, nossa, isso pode ser tão zoado, tão explorado, né? Agora, uma dúvida que foi trazida ontem aqui, inclusive no nosso grupo, enquanto a gente estava assistindo, era... Vocês viram ali o look de Drácula londrino que o Datena lançou, certo? Aquele casacão diretamente de Piccadilly Circus, né? E do outro lado ali do semicírculo estava o Marçal com aquela... Paulinho Ricardo Almeida. A dúvida é, tava 30 graus no estúdio ou tava 5 graus, Mano Ferreira? Mas o Marçal chegou de terno também, né? Uma observação. O que mostra também. que, no caso do Marçal, é claramente uma escolha de a imagem que ele deseja passar para o eleitor através da roupa que veste. Na minha visão, a imagem do cidadão comum, né? De alguém... como um cidadão como qualquer outro, né? Que tá ali, não tá de terno, não tá engomado. Eu sou igual não a vocês. represento o sistema, eu sou um cidadão como você. Quem fez isso em 2016? Olha só, maninho. Mas até Você na lembra? campanha, todos parece que querem se apegar à questão da periferia mesmo, né? Claro. Por que será? Durante o período eleitoral, o Marçal, que tem um patrimônio declarado, é o mais rico entre todos, estava andando com uma Paraty rebaixada nas periferias fazendo campanha. Então, assim, tem essa questão que todos querem se associar à periferia. O que lembra a história do Celtinha do Boulos, né? Que Exatamente. é uma coisa que não cola. Na minha visão, esse é o tipo de performance que, enfim, essas pessoas, de fato, estão na elite do Brasil, né? As pessoas... O Brasil tem um sistema político que é distante da sociedade. Quem consegue a indicação de um partido para ser candidato a prefeito na maior cidade do país é rico e está na elite. Isso é uma premissa, né? Então, essas tentativas de emular, de mostrar uma simplicidade dessa forma, na minha visão, fica forçado e não cola. Agora, volto a reforçar aqui, acho que ontem foi um prenúncio desse famoso entendimento, né? A calmaria antes da tempestade. Eu não vou botar vocês aqui na posição de, claro, cravar nenhum palpite, porém, eu queria muito que você, mano, acho que você vai ser alguém bem útil nessa frente, e me ajudar a entender qual era a estratégia que o Marçal tentou nos últimos debates, em algum grau ainda que mais discreto ontem, de levantar a bola para a Tabata ou exaltar ela de alguma maneira para tentar fracionar o voto da esquerda e talvez comprometer o Boulos. É por aí? Com certeza. O Marçal está apostando na possibilidade de enfraquecer o Guilherme Boulos. E aí tem duas opções a partir disso. Ou ele enfrentaria um Boulos mais enfraquecido no segundo turno, que chega, por exemplo, abaixo dele no segundo turno, ou até mesmo deixa a esquerda fora do segundo turno na capital São Paulo, o que seria a primeira vez na história de um segundo turno a Prefeitura de São Paulo sem um representante da esquerda. Seria uma grande desmoralização, tanto para as pretensões futuras de Guilherme Boulos, que todo mundo sabe, deseja se colocar como líder da esquerda pós-Lula, como a grande derrota do próprio presidente da República, que se colocou, vale lembrar, alguns meses atrás, Lula chegou a dizer que em São Paulo teria a reedição do embate entre ele e Bolsonaro, só que com representantes. Se ele ficar fora do segundo turno, é um grande vexame do ponto de vista político. Antes de ouvir o meu querido PP, que eu quero muito ouvir, eu sei que você também, eu quero falar com você, que a pergunta que a gente está lançando no nosso site, hoje, nessa sexta-feira de Morning Show, www.jovempan.com.br, acessando lá, você deixa a sua opinião, a gente quer sentir o pulso da nossa audiência, que é o seguinte: você, aí do outro lado, seja do rádio ou da tela, acha que os debates ajudaram a escolher o seu voto no final dessa série insana e frenética de debates? Sim ou não? Muito simples. Deixa lá para a gente entender o impacto, de fato, que esses debates têm ou não. Muita gente vem achando que é um modelo esgotado, pode ser uma coisa ultrapassada, mas tem muita gente que pode ter sido persuadida assim. A gente quer ouvir vocês, www.jovempan.com.br. Agora, Pepe, quero muito te ouvir também.
Em relação a propriamente esse possível segundo turno de Marçal e Boulos, você acha que... Enfim, sua expectativa nesse sentido, e principalmente considerando que o Marçal, em tese, tem a maior rejeição entre os candidatos, o Nunes, por ser... Até a postura dele ontem ficou muito clara, né? De ser um pouco insosso, inodoro, como diriam, né? E por isso ele tem a menor rejeição, mas isso você acha que não vai ser o suficiente para levar ele para o segundo turno? Não, as eleições estão abertas, né? São 3 pessoas disputando quem vai para o segundo turno e pode dar qualquer combinação. Boulos, Nunes, Marçal. Ou seja, não dá para você fazer nenhum tipo de prognóstico. Agora, eu discordo um pouco da análise do Mano, né? Discordo assim, tangencialmente, né? Porque, na minha opinião, se a esquerda não for para o segundo turno, quem vai ganhar vai ser a esquerda, que tem que se reinventar. A esquerda perdendo e não ir para o segundo turno, que também não foi para o segundo turno quando o Dória ganhou no primeiro turno, é bom lembrar isso, né? São Paulo já teve um momento em que a centro-direita, a direita, ganhou no primeiro turno sem disputar com a esquerda. Sim, por isso que eu falei então, não é nada do segundo turno. Não é nenhum ineditismo isso. Paulo. Então eu sinto, por exemplo, que o povo está cansado das propostas, de certa forma, da esquerda e da centro-esquerda. Então a tendência do povo atualmente é se aproximar mais do centro, da centro-direita. Isso é claro, isso é óbvio, né? E se a esquerda não conseguir dialogar com essas pessoas, vai perder cada vez mais espaço. E eu sinto que se o setor progressista, ao invés de fazer cartinha, fazer manifesto em prol de determinado candidato, realmente olhasse para dentro e pensasse e refletir sobre o que está acontecendo com o povo do Brasil e o povo de São Paulo, é muito melhor. O povo está cansado do Beautiful People, ficar cantando musiquinha, dando apoio, fazendo manifesto. Isso é claro, isso é óbvio, né? Então, caso a esquerda não vá para o segundo turno, na minha opinião, será um ganho para a esquerda, que tem que repensar os processos, repensar as propostas. Mas, Pepe, eu participei de diversas coberturas durante o período pré-campanha e todos eles foram enfáticos em dizer que realmente era um termômetro para as eleições de 2026. Então, assim, a representatividade que São Paulo tem perante as eleições, pensando já em 2026, é muito grande. E se você aí do outro lado, enfim, na nossa audiência, acredita em astrologia, em espiritualidade, ainda tem uma grande dúvida que está posta aí, se é o seguinte, se, de acordo com a direita, a gente está falando da maldição dos 12 anos, de acordo com a esquerda, é o milagre dos 12 anos. A gente está falando isso porque 2024, Guilherme Boulos tem essa chance ímpar de chegar à prefeitura como candidato da esquerda, volta 12 anos no tempo, foi o último prefeito de esquerda. Haddad volta 12 anos no tempo, em 2000 foi Marta Suplicy, volta mais 12 anos no tempo, foi Luiz Erundina. Os únicos 4 prefeitos declaradamente de esquerdas, progressistas, que sentaram no trono da prefeitura de São Paulo. Jess, você pediu a palavra. Então, eu concordo com o PP no que tange a esquerda fazer uma reavaliação. Só que eu acho que essa reavaliação ela já tem que ser feita. Porque a realidade é que lá atrás, com o apoio de um presidente da República, o segundo turno do Guilherme Boulos era dito como certo. E aqui a gente está vendo que ele não é. Então foi uma campanha em que ele buscou se centralizar, vir com uma nova pegada aí, diferente, mais centro, que não funcionou tão bem e que ainda não potencializou ele como um grande herdeiro ali da lógica da esquerda. Mas eu vou até além. Para mim, a configuração mais interessante de segundo turno é se o segundo turno for direita contra direita. E isso aconteceria se o segundo turno for Nunes e Pablo Marçal. Porque nós veríamos o presidente da República da legislatura anterior, o Bolsonaro, de um lado, e muitos nomes, como até mesmo o ministro Ricardo Salles, como vários deputados bolsonaristas, do outro apoiando o Pablo Marçal. Então, assim, se essa eleição for direita contra direita, vai ser um embate muito grande, muito genuíno. E vai mostrar aí quem tem mais poder nessa narrativa também dentro da direita. Então eu acho que essa é uma eleição que quebra parâmetros em todos os aspectos e, mais uma vez, São Paulo é o palco realmente nacional desse grande embate. Lá atrás muita gente falou assim, será que a eleição de São Paulo vai nacionalizar? Não, ela não nacionalizou em Lula e Bolsonaro, ela se nacionalizou, ela virou pauta nacional. Então nós vamos viver no domingo fortes emoções, vocês vão acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. Muito bem colocado, como sempre, minha querida Jess. O David até estava comentando aqui naquele cochicho que realmente o Pablo Marçal, pelo menos tentando manter a exclusividade sobre esse possível eleitorado de direita, dizendo que ele era o único candidato de direita, colocou o Guilherme Boulos na extrema esquerda, mas essa nomenclatura ideológica, essa classificação, claro que é para favorecer
a narrativa dele, mas tem muita gente que concorda, ele lembrou também a evidentemente. questão da Marta, né? Que era da gestão do Ricardo Nunes, agora como vice do Boulos. David, aliás, a gente está falando, a gente foca, evidentemente, aqui nessa que São Paulo, pela proeminência que tem, pela pujança que tem, naturalmente tem mais holofotes. Mas, claro que tem mais de 5.700 municípios Brasilzão afora que vão eleger seus prefeitos e vereadores. E no meio desses mais de 5.700 pleitos, a gente viu tantos relatos de caixa 2, compra de votos, boca de urna, mais de 2.000 crimes sendo investigados nesse exato momento pela Justiça Eleitoral. Traz para a gente exatamente um panorama, inclusive porque a Polícia Federal está, enfim, no rastro de mais crimes eleitorais. O que você acha? Não, exatamente, André. A Polícia Federal está atuando, tem mais de 40 investigações aí sendo realizadas e 11 milhões de reais em dinheiro vivo já foram recolhidos pela Polícia Federal justamente por suposta compra de votos, caixa 2, todos esses crimes eleitorais que, infelizmente, a gente ainda vê ocorrendo no Brasil. Então, a Polícia Federal está no rastro, seguindo para que possa coibir esses crimes eleitorais que ainda a gente vê acontecendo em todo o território nacional. Um breve parêntese aqui, até porque eu recebi a mensagem do nosso querido Gustavo Segre, nosso argentino de direita. Ele disse o seguinte: bom dia, ouvindo vocês, Pepe Dilmou, se a esquerda perder, vai ganhar. Saudades. Exatamente. Segre é muito bom, né? Pepe Rousseff. Ai, Segre, tá com saudade de receber pesada, igual Dilma Palumbo, Monteiro. Né? Ah lá, ele entendeu. Uma coisa O topete tá parecido, pode ser produtiva, O mas topete tá parecido. é demais. O topete tá parecido. A esquerda vai ganhar se a Se ganhar, também vai perder. Se perder, vai ganhar. No final, todo mundo vai perder. Bom, em frente, a gente segue aqui 10 horas e 24 minutos. Ainda repercutindo, claro, aqui, pelo amor de Deus, quantos relatos assim bizarros a gente viu. Amazonas talvez sendo o epicentro, né, protagonizando os piores exemplos. Maceió também. Em João Pessoa, houve a prisão da primeira-dama até, em função de uma denúncia desse tipo. É uma prática que, infelizmente, acompanha o Brasil desde que o Brasil é Brasil, né? A compra de votos, a tentativa de utilizar a máquina pública e a máquina privada também como uma ferramenta de indução do voto, chamado voto de cabresto, né? Que é algo que acompanha o nosso país desde a formação e que precisa ficar para trás, ser uma página virada, ou seja, cidadão, não venda o seu voto, porque isso nos condena a perpetuar um ciclo de utilização do Estado para fins de perpetuação dos mesmos poderosos de sempre. Mas eu acho que isso aí está tão enraizado em algumas pessoas, né? Principalmente os povos mais simples, que eles acham normal um vereador dar um saco de cimento, dar uma churrascada, eles te cobram. E no começo eu ficava muito bravo, depois eu percebi, nossa, eles acham que isso é legal, que é normal, que não é crime. E não é, e tem o aspecto da violência também. Aqui no Guarujá a gente teve candidatos aí alvejados a tiros, outros exemplos de violência, né? Então, realmente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a própria Polícia Federal vão ter muito trabalho nessas eleições. Mas hoje em dia, em período eleitoral, fica até mais fácil você identificar um potencial crime na medida que você... Ninguém mais anda com dinheiro vivo hoje em dia, ainda mais desses montantes. Isso aí O Pix, ele trouxe muitas coisas positivas, né, em relação a isso, porque é desconfiável quando a pessoa anda com o dinheiro vivo. Mas também tem os malefícios. Inclusive, nesse momento, está sendo apresentada uma ocorrência de sequestro de pessoas que foram sequestradas aqui em São Paulo, daquele famoso golpe do Pix. Sequestra e faz com que a pessoa realize diversos Pix. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, estou apurando aqui, inclusive, isso. Pepe, você acha que a nossa justiça eleitoral chega a ser excessiva na forma com a qual ela regulamenta esse período eleitoral, cheio de regras, restrições, quase que tutelando como o eleitor tem que votar? Porque tem essa tese, né? Que é como se fosse quase uma babá do eleitor e mostrando que a gente, no fundo, não vive numa democracia de verdade nesse sentido. Você entende essa perspectiva? Claro, claro. Assim, é uma questão muito interessante, Marinho, saber se a gente precisa ou não precisa de uma justiça eleitoral. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma justiça especializada eleitoral. E o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, ele exerce tanto o poder de julgar, né, questões eleitorais, quanto o poder de regulamentar, né? Então, ele regulamenta também várias questões atinentes à eleição. E aí tem um ponto interessante, né? Até que ponto é necessário o TSE exercer esse protagonismo nas eleições, né? E a gente vê que, infelizmente, o protagonismo do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, surgiu muito por conta da polarização política e por conta do debate irracional de ideias, né? A partir do momento que as pessoas
brigam, né, xingam, né, usam palavras de baixo calão, a tendência é ter uma justiça eleitoral muito mais presente, como está acontecendo no Brasil nos últimos anos. Vamos fazer um rápido break para você que está também sintonizado aqui no Corre do Dia a Dia no Carnaval. Aqui com a gente no Morning Show, muita coisa para a gente repercutir ainda. Fica com a gente, fica ligado que daqui a pouco a gente está de volta. Antes da gente seguir adiante aqui, só queria muito te ouvir, Palumbo, também nesse sentido, porque acaba que tem gente que fica pensando que enfim, o nosso aparato policial, o judiciário poderia estar fazendo, enfim, muito mais focado não em tentar ser uma suposta babá, em tentar proteger o eleitor de tomar as próprias decisões, e sim focado na violência, no tráfico, em crimes muito piores. E aquela tese, né? O que é crime fora do período eleitoral deveria continuar sendo crime durante o período eleitoral, assim como o que não é crime fora do período eleitoral não deveria ser, assim, do nada, crime durante as eleições. Te convence isso? Concordo com você, Marinha. Só que a pessoa que compra voto, o candidato que compra voto, quando ele senta numa cadeira, ele vai fazer muito mais mal do que um bandido que está lá roubando num semáforo. Então a gente tem que coibir isso, sim. A Polícia Militar começa a trabalhar junto com a Polícia Civil dias antes, inclusive, com a escolta das urnas, já ficam policiais nas escolas, né? E aí à noite, na madrugada, que antecede as eleições, tem o famoso derrame. O que é o derrame? Principalmente nas periferias, os candidatos vão com milhares de panfletos e começam a jogar na porta das escolas. Tem a boca de urna que eu presenciei quando era candidato a vereador, né? Até fiquei muito nervoso. Falei, não é possível, só eu que estou trabalhando certo nisso aqui. Você pode ficar na frente de uma escola com a sua praguinha aqui e com o número, mas você não pode entregar nenhum panfleto, e a pessoa vem entregar para mim. Né? Naquela época a gente usava máscara, acho que ele não me reconheceu, aí eu fiquei transtornado. Não deu voz de prisão não, Palumbo? Que delegado frouxo isso aí. Que delegado frouxo. Sabe o que eu fiz, filho? Não fala isso não. Melhor a gente não saber. Melhor a gente não saber. Mas olha só, Pepezão, meu querido, olha só. Vamos aproveitar que ainda nesse contexto eleitoral, tá chegando as eleições, falta 3 dias, prepara o título de eleitor. Então é o seguinte, para esclarecer um ponto que ainda muita gente fica batendo cabeça aí numa dúvida imensa. Afinal de contas, tem diferença entre votar em branco ou votar nulo, anular o voto? O que realmente influencia na contagem de votos dos candidatos eleitos ali no frigir dos ovos? Consegue explicar? Vovó viu a uva pra gente? Essa é uma pergunta boa, né? Inclusive, recentemente, eu até dei uma atrapalhada, né? Votos nulos e votos brancos, na prática, têm o mesmo significado, perfeito? São votos considerados inválidos. E ganha as eleições, para vocês saberem, né, quem tem 50% dos votos válidos. Então, a partir do momento que as pessoas começam a anular ou votar branco, ela diminui a amplitude dos votos válidos. Mas isso mudou, Marinho, porque em 97, né, quem fazia voto branco, né, nas urnas era uma indicação de que para a pessoa tanto fazia quem disputasse as eleições. Por exemplo, numa eleição presidente, entre o Palumbo e o Mano, tanto faz para mim quem vai ser o presidente. Então, ao invés de votar no Palumbo ou votar no Mano, eu poderia votar branco, manifestando o interesse e a vontade de que, para mim, tanto fazia, né? Mas, a partir de 97, isso mudou. Tanto o voto nulo quanto o voto branco são considerados votos inválidos. A certa resposta, por acaso, aos universitários, tá certo, Mano? É exatamente isso. Infelizmente, eu fui me especializando em voto nulo ao longo dos anos. Infelizmente, é isso, né? Muitas vezes serve como uma forma de protesto, né? De você mostrar que não se sente representado pelas opções disponíveis. Mas vale lembrar, muita gente acaba exercendo voto nulo ou branco para o legislativo. E isso é muito ruim, porque aí você tem um cardápio muito mais amplo de opções. Sim. E é muito importante que você pesquise bem, nesse caso, qual será o seu candidato a vereador, tentando compreender que antes de votar na pessoa, você está votando na legenda, no partido da pessoa, porque é a partir da quantidade de cadeiras que cada partido consegue obter nas urnas que há distribuição interna pela ordem dos mais votados dentro de cada legenda. Estamos de volta, inclusive, para você que está nos ouvindo, sintonizado aqui no Morning Show. O tema da vez aqui, ainda no embalo da eleição, chegando. Falta 3 dias, apenas 3 dias, para o encerramento, pelo menos do primeiro turno, claro, tantas corridas malucas, 5.750 Brasilzão afora.
A gente está explicando aqui da forma mais didática possível para a nossa audiência entender a diferença entre o voto nulo e o voto branco e o impacto que isso tem na contagem dos votos válidos ao final das eleições. David? Mas sabe o que é pior do que votar em branco ou voto nulo? Tentar vender o seu voto. A gente estava ainda há pouco falando sobre, né, as operações da Polícia Federal. Hoje de manhã foi deflagrada mais uma operação, apreendeu R$600 mil em dinheiro nessa operação que foi realizada no Ceará, em 3 municípios, na capital Fortaleza, também em Canindé e Choró. Foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Então, mais uma prática. Enquanto tem gente que tem todo esse dinheiro tentando comprar voto, sinal de que tem gente vendendo também. Meus amigos, 10 horas e 33 minutos, vamos